Oiê, gente linda! Espero que vocês estejam bem. Liguei a câmera aqui rapidinho pra gente ter um bate-papo a respeito de pílula anticoncepcional. Faz 5 anos que eu parei de tomar pílula anticoncepcional, já tem alguns vídeos aqui falando sobre esse processo e eu queria atualizar vocês porque recentemente eu coloquei o DIU. E recentemente, ano passado, eu tive um bebê, então vou atualizar vocês sobre tudo isso. Eu vou fazer um resumo, bem resumão mesmo, mas se vocês quiserem ver sobre o assunto em detalhes, vou deixar aqui no box de informações os vídeos que eu já fiz sobre o assunto e que contam mais detalhadamente realmente o que estava acontecendo em cada momento da minha vida. Eu parei de tomar pílula anticoncepcional porque eu comecei a ter alguns sintomas que não estavam nada legais. Comecei a ter enxaqueca. Eu lembro que eu fazia faculdade na época e eu ia pra faculdade, eu acordava já com enxaqueca, uma dor de cabeça horrível, eu tava sempre medicada e eu comecei a me atentar que tinha alguma coisa errada. E fui vendo o que na minha rotina poderia estar causando isso. Pesquisei muito a respeito da pílula anticoncepcional causar enxaqueca e cheguei a essa conclusão. Eu lembro que eu comecei a observar que no intervalo da pílula, na minha TPM, eu não tinha dor de cabeça, que era uma coisa muito louca, porque normalmente era pra eu ter enxaqueca na minha TPM e eu não tinha justamente porque tava no intervalo da pílula. Eu tomei anticoncepcional por mais ou menos 10 anos e nunca tive nada. No último ano que eu tava tomando a pílula anticoncepcional que eu comecei a ter essas dores de cabeça, eu perdi minha libido. E pra uma mulher jovem, isso é muito triste, você praticamente se sentir castrada por um remédio, por um medicamento. Sei que não é com todo mundo isso, mas estou falando aqui sobre o meu relato para vocês ficarem atentas a qualquer sinal que vocês tiverem parecido comigo. Quando eu parei de tomar pílula, eu tive muita queda capilar, porque, para quem não sabe, o crescimento capilar e o formato do fio é muito influenciado pelos hormônios. Então, quando você para de tomar um hormônio, quando você começa a tomar um hormônio, pode sim, quando você tem alguma mudança hormonal no seu corpo, pode sim mudar isso. Tanto ter queda capilar quanto mudar a curvatura do cabelo. Tive queda aí brusca por uns 6 meses e ela perdurou um pouquinho por 1 ano mais ou menos. Foi um baque muito grande pro meu organismo. Tive também muita acne da mulher adulta. O método anticoncepcional que eu utilizei até engravidar foi camisinha. A gente sempre utilizava camisinha e eu acho isso muito importante, você chamar o seu parceiro para essa responsabilidade também. Porque prevenção não é somente papel da mulher. O homem também tem que estar junto nessa. E a gente usou camisinha aí por muito tempo, até que a gente decidiu engravidar. E eu só engravidei depois que a gente planejou e decidiu realmente ficar mais aberto a uma possível gravidez. E aí eu engravidei, tive o Conrado ano passado. E depois que eu tive o Conrado, a minha médica veio conversar comigo a respeito dos métodos contraceptivos, o que eu ia escolher, o que eu queria, como eu queria me proteger. E eu já vinha conversando com ela a respeito do DIU de cobre e ela me indicou o DIU de cobre e prata. Essas questões de DIU, qual DIU colocar, enfim, você realmente tem que conversar com o seu médico, mas ela me deu algumas opções, que era o DIU Mirena, que é o DIU com hormônio, que libera hormônio dentro do seu útero, e o DIU de prata e cobre, que não tem nenhum hormônio. Como eu já tinha um histórico com hormônio, eu não quis nada, nenhum método contraceptivo hormonal, e optei pelo DIU de cobre e prata. O DIU de cobre e prata, ele é recomendado para mulheres que não têm um fluxo muito intenso de menstruação e também que não tem muita cólica. Eu não tenho um fluxo intenso de menstruação, mas eu tenho um histórico de cólicas fortes desde a adolescência. Então, eu tava com um pouquinho de receio quanto a isso, confesso para vocês. Mas vou contar um pouquinho como foi a minha experiência, tá? Porque eu acho que esse vídeo é sobre isso aqui, que é a atualização do método contraceptivo que eu tô utilizando. Então, depois que eu tive o Conrado, eu tive um parto normal, sem anestesia, sem nenhuma intervenção médica. Eu acredito que depois de uns 5 meses, mais ou menos, eu voltei na minha médica para conversar a respeito realmente de colocar o DIU e a gente colocou no consultório. Ela me deu um bloqueio no colo do útero, não é necessariamente uma anestesia, que você não vai sentir nada, mas é um bloqueio que alivia muito. E na clínica que eu coloquei, que é uma clínica particular, que é a clínica da minha médica, eles fazem a colocação do DIU guiado por ultrassom, que eu achei bem maravilhoso.
Ela me indicou o DIU, o tamanho ideal para o meu corpo, enfim, tudo certinho, todas essas questões mais técnicas, eu não vou falar aqui para vocês porque realmente você precisa conversar com a sua médica. Mas vamos lá o que eu senti, gente, a colocação foi super rápida. Eu senti uma cólica, sabe quando você faz o exame preventivo, que você sente uma cólica um pouquinho mais intensa quando raspa ali para retirar o material para levar para o exame? Eu senti uma cólica parecida. Um detalhe, eu passei pelo trabalho de parto todo sem anestesia. Então, para mim, o nível de dor pode ser muito diferente do nível de dor para você. Até minha médica brincou, falou assim, quem teve um parto natural não vai sentir uma dor absurda colocando o DIU. Então fica de dica para vocês, mas eu conheço mulheres que não tiveram parto normal ainda, não tiveram filho e colocaram o DIU dessa forma e não sentiram dor. Outras que sentiram muita dor. E aí, gente, eu tava com medo porque a próxima vez que eu menstruasse eu poderia aí ter cólica, né? Porque o DIU de cobre e prata, ele pode causar um pouquinho mais de cólica. Mas, pra minha surpresa, eu tive uma cólica muito menor do que a cólica que eu sentia antes de engravidar. Dizem também que depois que você engravida, essa questão das cólicas, das dores menstruais muda um pouquinho. Mas, quero falar pra vocês, assim, que eu estava preocupada à toa, porque eu não senti uma dor absurda na hora de colocar o DIU. Não senti dor de cólica depois e o meu fluxo, ele não aumentou. Então, pra mim, tá sendo um método contraceptivo maravilhoso. Por isso que é muito legal você saber as opções e escolher um método que pra você vai funcionar. Porque tudo indicava que esse DIU seria muito bom pra mim. Então, fica de dica pra vocês que têm um histórico parecido comigo. Depois que eu coloquei o DIU, a minha médica dá um retorno de 40 dias, se eu não me engano. Aí eu já fui colher o preventivo e ela já fez também a avaliação ali do DIU, estava tudo certo, tá tudo bem, tá no lugarzinho certo, porque você tem sim que fazer esse acompanhamento com a médica. Assim como se você tomar pílula, você precisa também fazer um acompanhamento com o seu médico. E é isso, gente. Eu não penso em usar pílula nunca mais. A minha acne ainda está presente na minha vida, mas não é algo que vai me fazer tomar um remédio que me causava tanto mal. Fica de dica para vocês, fica de alerta e fica também de atualização aí sobre esse assunto aqui no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me deixa aqui nos comentários que eu procuro responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!